Pois é, eu recriei a matemática. Semana passada eu postei esse vídeo onde eu falo sobre o que pra mim é a matemática. Eu falo sobre a beleza dessa arte que é a matemática, com base em alguns comentários que vocês fizeram em vídeos passados. É um negócio bem interativo. E provavelmente nenhum dos maiores matemáticos pensaria: nossa, eu vou criar a minha própria matemática. É uma ideia tão idiota, tão absurda, tão desnecessária. Quem seria o doente que pensaria em fazer isso? Pois é. Aí você me pergunta, como que tu vai recriar a matemática, cara? Recentemente eu vi um vídeo do Oates Jenkins, onde ele fez um xadrez melhor. E tipo, o xadrez tem um monte de regra, só que o objetivo é um só, diversão. Ele fez todo um xadrez do zero, colocando macaco no jogo. E cara, isso se aplica à matemática. Como eu passei pra vocês nesse vídeo, que é bem importante que você veja, pra mim a matemática é só uma linguagem que a gente usa pra manifestar o nosso universo, só que com números. Então, pois é, eu gastei o meu tempo livre criando a Matemática 2. E vem comigo, eu vou explicar. Eu juro que vai ser legal, tá? Cola aqui, vai ser legal. A primeira coisa que eu precisei fazer é entender e definir os sinais, como a soma, a subtração, a igualdade, multiplicação e divisão. Nesse ponto da história eu realmente não fiz nada demais. Eu literalmente só criei sinais para cada um. Mas para os números eu tentei fazer algo bem diferente. O nosso sistema de número é um sistema decimal. A gente tem 10 desenhinhos, 10 algarismos para representar a nossa matemática. No caso dessa matemática que eu criei, a gente tem infinitos símbolos. E basicamente essa matemática funciona com base no 5. Como assim? Quando a gente junta 5 de um símbolo específico, o símbolo troca. Essa aqui é a unidade de 1. Essa aqui é a unidade de 5, essa é a unidade de 25 e essa é de 125. A próxima coisa que eu fiz foi definir a soma, e aqui já vai ser um pouco mais estranho. Para formar um número, a gente tem que usar aquelas unidades de antes, e é bem simples. Aqui a gente tem uma unidade de 5, ou seja, esse cara equivale a 5. Aqui a gente tem 3 unidades de 5, ou seja, 5, 10, 15. Esses 3 caras equivalem a 15. E a gente pode dizer que todo número é formado de uma soma. Aqui, por exemplo, tem uma unidade de 5 somada a 2 unidades de 1, ou seja, 5 mais 2, aqui a gente tem um 7. Aqui é a mesma coisa, 2 unidades de 5 e mais um 1, aqui a gente tem um 11. Perceba que isso tudo aqui é basicamente um 7 mais 11. Para formar o resultado disso, a gente só tem que somar. Aqui tem 1, 2, 3. 3 unidades de 5. Vamos colocar 3 unidades de 5. Aqui tem 1, 2, 3 unidades de 1. Vamos colocar 3 unidades de 1. Bem de boas. A segunda é um pouco diferente. A gente vai unir 1, 2, 3 unidades de 5 com 1, 2, 3, 4, 5 unidades de 1. E lembra da regrinha de que sempre que a gente junta 5 das unidades, a gente muda a unidade? A gente vai aplicar aqui. A gente tem 3 unidades de 5. Já vamos colocar 1, 2, 3. E isso tudo aqui vai formar uma nova unidade de 5. Então, outra unidade de 5. Mesmo caso nessa aqui, 4 unidades de 5 com mais uma unidade de 5. Então a gente já vai pular para a próxima unidade, unidade de 25. E aqui a gente junta 1, 2, 3, 4, 5 unidades de 1. Então vai formar uma unidade de 5. Esse aqui já complica um pouquinho, a gente vai ter que meio que fragmentar o número. Primeiro a gente começa unindo as unidades maiores, no caso as unidades de 25. A gente vai ter 1, 2, 3, 4 unidades de 25. Depois a gente vai unir as unidades de 5, tem 1, 2, 3, 4, ótimo. 1, 2, 3, 4. E olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5 unidades de 1. Se a gente colocar mais um risquinho, a gente cai naquela regra de antes. Se tem 5 unidades de um algarismo específico, o algarismo troca. Então, cara, a gente pode simplesmente colocar uma soma aqui e colocar a unidade que a gente consegue. Por que que a gente tá fazendo isso? Para ficar um pouco mais fácil de operar e um pouco mais fácil de entender isso aqui. Aqui a gente tem o lado da igualdade, outro lado da igualdade. Vamos fingir que esse cara não existe. Vamos continuar aqui. Essa unidade vai somar com essa, vai criar uma unidade de 25, vai somar com essa, que vai criar a próxima unidade, que é a unidade de 125. Subtração é a mesma lógica, só que a gente só inverte um pouco. Aqui a gente tem 2 unidades de 5 e uma unidade de 5. A gente vai basicamente ir removendo o contrário do que a gente fez com a soma. 2 menos 1 vai dar 1. 4 menos 3 vai dar 1. Então a gente tem 11 como a resposta. Aqui a gente tem que ir na lógica de antes. A gente vai fragmentar essa unidade de 25 em unidades de 5. A gente pode reescrever ela como 1, 2,
3, 4 unidades de 5, isso aqui vai ser um 20, somado a uma unidade de 5. Basicamente, a gente reescreveu o mesmo número. Isso aqui é igual isso aqui. Vamos repetir o sinal de subtração e manter aqueles mesmos caras que a gente tem no outro canto. E como igualdade, é só remover. Tem 5 unidades de 5 e 3 unidades de 5 vai ser 2 unidades de 5. Vai dar 10. Aqui embaixo a gente tá na mesma lógica. Tem uma unidade de 125. Então a gente vai fragmentar em 5 unidades de 25. Claro, sem esquecer da unidade de 5 que a gente tem aqui. E a gente vai seguir subtraindo tudo aquilo que já tava do outro lado. Agora é bem fácil. É só a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez na de cima e na de baixo. Ignora um lado da igualdade e olha só que interessante. Lembra daquela coisa da ordem dos fatores não altera o produto? A gente pode cortar esse cara com esse cara. E olha que simples que fica. Os dois são iguais. Vamos cortar os igual, cara. Só que outra coisa que eu vou fazer antes de resolver completamente é fragmentar essa unidade de 25 aqui em 5 unidades de 5. O processo vocês já conhecem e ok, essa aqui tá bem complicada. Só que olha só que interessante, 3 unidades de 5 vão cortar com 3 unidades de 5. Vai sobrar 1, 2, 3. Essa é a resposta e é 15. Se vocês quiserem que eu traduza tudo, olha só essa mágica. Ainda naquela questão de que a matemática é uma linguagem, olha só que legal. Eu literalmente traduzi todas as equações pra vocês. E se você acha que acabou, eu criei a tabuada. Eu poderia inventar uma lógica pra multiplicação e divisão, só que isso ia dar muito trabalho. Então eu fiz uma tabuada aqui com multiplicações e uma tabuada de divisões. Talvez você nunca tenha visto isso, só que sim, existe. Basicamente, essa ideia de doente é a matemática 2. A questão é que meio que isso foi um bait. Eu só traduzi a matemática pra outra linguagem. Uma linguagem com algarismos novos que eu mesmo criei. Antes que você ache que é algo super inteligente, algo inovador, na verdade eu só troquei a base e só troquei alguns símbolos. Criei uma metodologia nova. Eu realmente não vou aprofundar essa matemática 2, mas se ela fosse popularizada desde o começo, os grandes matemáticos já fariam isso. Fórmulas seriam criadas, padrões seriam encontrados, e isso tudo com base nesses números aleatórios que eu criei do nada. Talvez você ache que eu sou um gênio por ter criado isso e nossa, só que gênio mesmo foi quem criou isso sem base, sem ter a matemática 1 antes, sabe? De toda forma, é muito legal como a gente pode brincar com essa ideia de matemática ser uma linguagem. Como eu falei, o vídeo da semana passada é muito importante pra esse. Eu acho que agora é hora de você ir lá, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo na unidade de 15.625 de todo mundo e sim, ela é um 2 porque eu quis. Não gostou? Reclama pra mim nos comentários.